Fala galera da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez trazendo mais um convidado para vocês e hoje mais guru Rodrigo Ramos da Kaliamok. Ele vai explicar para a gente como é que é essa escola de arte marcial filipina e falar um pouquinho também da trajetória dele dentro das artes marciais. Mas antes da gente continuar, aqueles recadinhos de sempre para a galera poder curtir o vídeo, né, compartilhar com aquele teu amigo que gosta de arte marcial, principalmente arte marcial filipina, que eu acho que o papo hoje vai ser bem interessante. Mas, guru, Rodrigo Ramos, primeiramente, obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado conversar aqui com a gente na Budô TV, esse projeto que visa dar espaço para artes marciais, sistemas de lutas, de esporte, combate, que não são tão visados pela mídia. E eu já começo perguntando para você, como é que você começou nas artes marciais? Conta um pouquinho da tua experiência pra gente. Salve, galera. Muito obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade, Arnold. Obrigado a galera aí do Budô TV. Para quem não me conhece, eu sou o Masguro Rodrigo Ramos. Eu tenho aí mais de 34 anos de artes marciais. E posso dizer que eu descobri as artes marciais filipinas em 1989, através de uma revista Black Belt. Eu era fã do Bruce Lee, na época eu treinava Kung Fu, né? Tinha 9 anos de idade, tinha 9 anos de idade e já fazia um curso de inglês. Eu era bolsista no núcleo de cultura inglesa e lá tinha várias revistas, livros para o pessoal que estava estudando inglês, né? Poder estar aprimorando, poder estar criando um hábito de leitura em inglês. E lá tinha uma revista Black Belt que na capa tinha o Bruce Lee. E é o que eu falo, na minha época, se a academia de capoeira não tivesse um pôster do Bruce Lee, não prestava, né? Era uma coisa clássica em toda a academia, até a academia de musculação aqui em Osasco, eu sou de Osasco, São Paulo, tinha pôster do Bruce Lee, né? E falava sobre esse hábito de física, de musculação aí do Bruce Lee. Então era muito legal. Eu peguei essa Black Belt e lá estava falando sobre Jeet Kune Do, estava falando sobre Wing Chun, e vi que o Kung Fu que eu praticava não tinha nada a ver com aquilo que o Bruce Lee fazia, então era totalmente diferente, era uma linha totalmente diferente de didática, enfim, de cultura. E lá tinha uma matéria falando sobre um aluno e amigo e também, de certa forma, professor do Bruce Lee, Dano Santo. E lá estava falando sobre o Dano Santo e essa arte marcial filipina, na época já conhecida como Kali. Eu falei, poxa, né, que interessante, era uma arte que lidava com armas, que tinha conceito desarmado, que tinha conceito de chão, então era uma matéria bem completa falando a respeito disso, e eu achei muito interessante, mas na época eu não conhecia ninguém que ministrava a aula dessa arte marcial. Isso porque Osasco era tipo um reino das artes marciais, né? Para quem não é de São Paulo e não conhece Osasco, anos 80 e anos 90, tem a avenida principal aqui, Autonomistas, você tinha uma academia a cada 3 metros, e não é exagero, eu não estou falando exagero a respeito disso, você tinha academia de tudo quanto é arte marcial que você possa imaginar. E Quitaúna, que é o meu bairro, é meio que uma dos lugares patriarcas do Hapkido coreano no Brasil. Então o Hapkido é muito forte até hoje aqui em Osasco. Cheguei a treinar Hapkido durante bastante tempo, mas na época eu treinava um pouco de tudo, treinava Kung Fu, mas buscava outras artes marciais para complementar os meus estudos, né? Aquela coisa de iniciante, né? Você quer praticar um pouco de tudo e acaba não se concentrando muito em nada, né? A verdade é essa. Mas o Kung Fu eu segui, eu sou o primeiro Chen de Kung Fu, sou faixa preta de Kung Fu, e do Kung Fu eu fui me centrar de novo no Aikido. Então eu sou faixa preta de Aikido, sou Shodan de Aikido. Foram as duas artes marciais que eu permaneci mais tempo junto com o Hapkido, junto com outras bases dentro do Kung Fu, outras bases chinesas. Então, para mim, foi bastante interessante, mas em 2002, mais ou menos, um amigo meu, que também praticava um pouco de tudo, que era o Ricardo Tavares,
ele chegou para mim e falou, olha, estou sabendo aí de alguém que está dando Cali no Rio de Janeiro. E parece que é sério, parece que realmente a pessoa treinou Cali, realmente dá aula de Cali. E outra coisa que a gente é bastante acostumado aqui em Osasco, né, que é com picareta, né, com cara que ensina tudo e não ensina nada, cara que finge que ensina aquela coisa e não ensina nada. Então a gente estava bem cabreiro com essas coisas de picaretagem. Eu falei, poxa, a gente tinha acabado de voltar de uma viagem do Rio de Janeiro, onde a gente foi treinar, na época, jiu-jitsu, um pouco de wrestling, foi fazer um curso lá. Eu falei, poxa, a gente vai voltar para o Rio de Janeiro para chegar lá e ser outro picareta, ser um cara que a gente não sabe muito bem a procedência. E, na época, um colega nosso, o Pedro e o Eduardo, eles estavam tentando organizar um seminário aqui do Combato, que é uma defesa pessoal do mestre Paulo Albuquerque, no Rio de Janeiro. E, na época, o pessoal conseguiu fechar ali um seminário no Judô Messias, que o Messias é uma referência, sempre foi uma referência de atletas de judô aqui em São Paulo. Então, ele treina atletas olímpicos, de nível olímpico, tinha jiu-jitsu também. Então, era uma academia bem conceituada. E lá eles fizeram um seminário de combate e Cali-Silate. E no primeiro seminário eu não consegui ir. Eu tinha compromissos da faculdade, acabei não conseguindo ir. No segundo eu fui, e eu gostei bastante da proposta do Cali-Silate. Eu achei que era realmente aquilo que eu estava procurando, aquilo que eu estava buscando, e lá eu permaneci, já são aí 21 anos dentro das artes marciais filipinas. Pô, bacana, bacana. Mas fala um pouquinho pra gente quais são as características da tua escola, porque eu acompanho você no Instagram, nas redes sociais, e vejo bastante coisa, desde faca, a machete, aquela machadinha, que eu acho que é a Tomahawk, o nome que se dá, né? E, pô, tem bastante coisa. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona a sua escola. Então, eu sou um estudioso, né? Eu sou um estudioso bastante, me considero um estudioso bastante sério das artes marciais, né? Então, tudo que eu fui treinar, eu sempre busquei treinar entendendo mais sobre a cultura, entendendo mais sobre a origem da arte, sobre como formou, enfim, eu sempre busco bastante coisa sobre a cultura, sobre a história. Sou um aficionado por história de artes marciais e a história filipina, ela me cativou, realmente ela me cativou logo no início e me fez buscar bastante conteúdo sobre história, sobre como funcionava a cultura. Então, assim, eu treinei com o Paulo. O Paulo abriu o mestre Paulo abriu janela para o meu primeiro treinamento com base internacional dentro do Cali, né? Trazendo o mestre dele, o Greg Allen, o Turron Greg Allen, para o Brasil, e depois trazendo também outros alunos aí do Greg Allen, que foi o Daniel Campo, o Masguro Daniel Campo. Depois trouxe o guru de Pencaxilat aí, o Jacob, e foi bastante interessante, porque ali eu vi que tinha muito mais coisa para a gente buscar. Fui fazer outros seminários, tanto aqui no Brasil quanto internacionais. Tivemos em 2018 nas Filipinas, participando de um campeonato lá de combate com facas, então foi também uma experiência bastante interessante. Fui eu e mais um aluno meu, que é o Birraza, o professor Enzo Serri, de Campinas, que hoje ele representa a nossa escola em Campinas. Em 2018, eu já decidi que a gente tinha a base para poder formar uma escola com mais da nossa filosofia, com tudo aquilo que a gente tinha aprendido nesses seminários, nesse envolvimento com outras escolas. Converso muito com o pessoal da comunidade do FMA, do Filipino Martial Arts lá fora, e isso desde que eu comecei, desde 2002 eu falo que a gente participava de Yahoo Groups, né? E já conversava com o Mark Denny dos Dog Brothers, já conversava com o pessoal da Lacoste no Santo, já conversava com o pessoal da Pequitícia. Então já ia conhecendo as escolas na sua origem por esse bate-papo, por essa conversa. E lá a gente foi conhecendo muita gente, né? Foi conhecendo bastante gente, não só do Cali, o pessoal do Jeet Kune Do também. Foi muito receptivo para a gente que quer aprender de verdade, que quer saber a origem das coisas. E eu falei, poxa, por que não formar uma escola com uma base tradicional filipina, mas também voltada
com os olhos pro lado moderno da coisa, pro lado funcional da coisa, né? Voltado para situações reais, voltado para situações de rua, né? E principalmente não perdendo essa coisa, que até eu estava falando essa semana com alguns alunos, de formar habilidade. Eu acho que as bases tradicionais dentro da arte marcial filipina, elas formam muito habilidade. E o que a gente vê por aí, às vezes, é o pessoal de defesa pessoal tentando ensinar aquilo que é simples, aquilo que é fácil, mas o aluno não tem habilidade nenhuma ou tem muito pouca habilidade. E aí o cara não consegue desenvolver aquilo que parece fácil a um primeiro momento, com exatidão, com perfeição, com técnica, com maestria, né? E isso deixa uma janela muito perigosa, porque a gente sabe que na rua nada funciona da forma que é planejado, né? Nada funciona seguindo um script, um roteiro, né? Na rua tudo pode acontecer, na rua é um imprevisto constante, tudo que você foi treinado, muitas vezes é provado numa situação de rua e muitas vezes você vem a falhar porque aquilo que você treina não condiz com aquela situação que você está enfrentando. Então isso era muito preocupante para mim, né? Assistia muitos vídeos de diversas defesas pessoais, fui a alguns seminários de defesa pessoais, onde o pessoal passava algo que eu via que o aluno não tinha habilidade e ele já era um graduado. Ele não estava preparado para uma situação. Por quê? Porque eu sou dos anos 80, né? Eu sou dos anos 80, comecei artes marciais, como eu falei, nos anos 80, e a gente é acostumado desde pequeno com trocação, com porrada, com sparring, né? Então é aquela velha história. Eu tenho marcas no corpo inteiro de treinamento por causa de porrada, e algumas marcas até por situações que eu passei durante a vida que eu via que na rua era muito diferente do tatame, era muito diferente da academia. A gente treinava coisas na academia, quando eu ia para a rua eu apanhava e falava, nossa, mas por que eu apanhei? Né? Por que eu levei a pior? Né? E aí a gente via que não condizia com aquilo. Eu também treinei esportes de contato, como o rugby, e o rugby, por ser um esporte de contato, e lá fora ter essa cultura de esportes de contato, me fez crescer muito dentro da defesa pessoal, por incrível que pareça, porque lá é tudo cara grande, é tudo cara forte, é tudo na pressão, é tudo na porrada, é um esporte que não tem proteção. Então você vai para o contato mesmo. Muitas vezes você é o menor cara, como muitas vezes era o meu caso, era o menor cara do time e você tinha que desempenhar um papel igual ali na equipe, mesmo sendo uma equipe, sendo um esporte coletivo, você tinha que fazer seu papel individual. Então tudo isso foi me acrescentando conhecimento para chegar e falar, legal, vamos pegar uma arte que seja filipina, que desenvolva habilidades de velocidade, de força, de explosão, certo? E que não perca o contato com a cultura, não perca o contato com as origens, mas que também trabalhe conceitos modernos, conceitos que podem servir para outras técnicas. A gente não conseguiu fugir do estigma de lâmina, né? Eu sempre fui apaixonado por lâmina. Lâmina é aquilo que eu me identifiquei. Eu acho que uma das principais coisas que me levou a ir para o Cali foi a questão com lâminas. Eu sempre costumo brincar que homem que não gosta de arma e não gosta de faca tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, eu estava mostrando para os meus alunos essa semana um canivete que eu tenho, que eu guardo desde os 8 anos de idade. Foi meu primeiro canivete, quem deu foi meu avô. Então, assim, já andava com canivete, já viajava com os meus pais para pescaria, a gente tinha um rancho no interior de São Paulo, meu pai viajava muito para o Mato Grosso para pescaria, gostava bastante, eu gostava bastante, e numa dessas viagens eu acabei presenciando uma situação com facas real, de um cara puxar uma faca e atacar um outro cara. E aí eu falei, putz, né, cara, olha, já com 8 anos vendo aquilo, falando, meu, como é drástico, né, a situação, como realmente não chegou a matar, não chegou a óbito, mas machucou o outro cara com uma facada. E eu olhava aquilo e falava, meu, que coisa louca, né, que coisa maluca. E o Mato Grosso, para quem tem 8 anos de idade, é um lugar muito inóspito, né, tudo mata. Jacaré mata, pernilongo mata, marimbondo mata, tudo mata, cara. Então é um lugar muito perigoso. Aí você vê dois caras ali que estão num bar, um puxa a faca pro outro, e eu falava, meu, e durante a minha caminhada nas artes marciais, o que eu via era nego ensinando desarme de faca, ensinando defesa contra a faca. E eu falava, cara, mas será que funciona? Será que realmente vai funcionar numa hora do vamos ver, né? E quanto mais eu via situações reais, mais eu achava
que aquilo que era ensinado pela maioria das artes marciais, pela maioria das defesas pessoais, era irreal. E mais carecia de se estudar conceito de lâminas. Quanto mais se estudava, era pouco. E lâmina, cara, é natural do ser humano. Todo lugar você vai ver ataque com lâminas. Mesmo nos locais, nos países que são proibidos, é o caso das Filipinas. Filipinas não tem faca nem no restaurante. A gente comprou um melão lá e a gente não conseguia faca no mercado para cortar o melão, né? Então, mesmo nas Filipinas, você vê muita situação com faca, você vê muita coisa envolvendo faca, né? Então, mesmo em lugares onde você não pode andar com faca, onde comumente a faca é vista como crime, você vê situações com faca. E recentemente, em 2019, saiu um relatório, que é um relatório anual sobre casos de violência, né, que até quem acompanha o FBI e tal, e o Brasil saiu como o país que mais tem situações de ataque com facas, né, que mais tem situações de agressão com facas, envolvendo violência com armas brancas. Então você vê que o Brasil está acima de países como a Indonésia, como a Índia, né, como as próprias Filipinas. Então nós estamos no país onde você tem mais agressão com faca do mundo, né? Então isso é assustador, isso é preocupante. Você vê nego ainda ensinando desarme com facas elaborado, como se fosse algo fácil, como se fosse algo simples. E você vê que muitas vezes o aluno que está recebendo aquela instrução, ele não tem habilidade para dar um soco, para disparar um soco. O cara dispara um soco todo torto, todo errado, né? Ou vai machucar a mão numa situação real, porque ele não tem proteção, não tem luva numa situação real, né? Vai chegar e falar, espera um pouquinho aí, para a agressão que eu vou colocar minhas luvas. Isso não existe, né? Então, a gente vê isso ainda no Brasil. Então, a gente não conseguiu fugir desse estigma. Ensinar lâminas é uma prioridade, acaba sendo uma especialidade dentro da Calhamok. Até mesmo porque a gente viu escolas de Cali muito especializadas em lâmina, como é o caso da Ilustríssimo, a Ilustríssimo Calis, né, quando você coloca o S na palavra Cali, você está designando que aquela escola se especializa em lâminas, não necessariamente trabalha só lâminas, mas é especializada em lâmina, e a Calhamok acabou que não conseguiu fugir muito disso daí também não. A gente é especializado em lâmina, a gente procura estudar e ampliar cada vez mais o nosso conhecimento em lâminas, né? E claro, a gente vai buscar outros tipos de lâmina também que não sejam só facas, facões, né? Que não sejam só carambite, que são parte da cultura marcial filipina, mas o Tomahawk ele acabou caindo nas graças das artes marciais filipinas, principalmente nos Estados Unidos, né? E tudo porque toda cultura tribal ela tem uma machadinha, né? Então toda cultura indígena, tribal, ela vai ter uma machadinha. Então a machadinha ela é muito mais antiga do que a palavra Tomahawk, né? E os filipinos eles não são exceção. Você tem os Igorote, a tribo Igorote, a tribo Kalinga, que são tribos de caçadores de cabeça nas Filipinas, que usavam machadinhas, que usavam os Igorote X, né? Que são muito parecidos, se você for colocar em estrutura, com os Tomahawks que a gente conhece, que hoje são usados em muitas unidades militares, de operações especiais, né? Por quê? Porque é uma arma que, no contato corpo a corpo, no combate corpo a corpo, ela é muito poderosa. E como ferramenta também ela é muito poderosa, né? Você vê que muitos instrutores de sobrevivencialismo usam Tomahawk, você vê muito sucesso em reality shows de sobrevivência, como tem lá o Naked and Afraid, né, o Largados e Pelados, aqui no Brasil, né, que você vê que quando tem um capítulo, quando o cara leva um Tomahawk, ele consegue fazer de tudo com o Tomahawk, né? Ele consegue fazer de tudo com o Tomahawk, desde cortar uma árvore, de cortar, de caçar, então ele consegue fazer de tudo. É uma ferramenta muito poderosa, por isso algumas instituições militares e de operações especiais começaram a usar como ferramenta padrão. Então a gente também queria inovar, queria trazer algo novo para o Brasil, que o pessoal ainda tem um certo preconceito, ainda olha de uma maneira, mas é uma arma medieval. Não é uma arma medieval a partir do momento que você tem conceitos modernos do Tomahawk, né? Não só para forças militares, mas também como ferramentaria, como ferramenta de sobrevivência. É claro,
quando você está falando de defesa com Tomahawk, você cai sim numa malha legal brasileira, judiciária brasileira, muito ríspida com esse tipo de equipamento, né? Quando a gente fala de defesa com armas brancas, a gente também vai cair, né, nessa malha jurídica, não tem jeito, não tem como fugir disso. Então a gente acabou se especializando nisso, não é só isso que a gente trabalha um conceito de parte desarmada, de boxe filipino, que a gente chama de pangamut, né? Que é o Panantucan, o Panandiacan, né? Parte do MOG, trancadas, que é muito importante para o aluno, é muito importante para o aluno se desenvolver. E hoje a gente se autodenomina uma escola de força, né? A gente chama de High Power and Speed, né? De alta potência, então trabalhar explosão, trabalhar potência, aluno bater em pneu, criar força, criar dinâmica de coordenação e criar dinâmica de velocidade, né? Tudo acontece muito rápido. O próprio Bruce Lee já falava isso. É uma característica fundamental para o praticante de artes marciais desempenhar velocidade, desempenhar explosão. Então isso não pode faltar. A gente insere isso no aluno, né, desde as primeiras aulas, ele vai criar essa habilidade para depois a gente começar a se aprofundar mais na parte defensiva, na parte de defesa pessoal. Pô, bacana, bacana. Só um adendo, como é que é os anos 80, né? Nos anos 80, também com 10 anos de idade mais ou menos, eu ganhei uma balisong do meu pai. Olha só, o cara foi para visitar como é que era o nome? Zona Franca de Manaus. Quando voltou aqui para o Rio de Janeiro, ele me trouxe de presente uma balisong. Hoje... Era tradicional, né, cara? Era tradicional hoje. Eu vejo o aluno hoje falando assim, quando meu filho tiver 15 anos. Eu falei, que 15 anos, cara? Seu filho tá com quanto? Tá com 10? Tá com 11? Dá uma faca para ele, dá um canivete para ele. Eu vou falar para você, pelo menos assim, como eu fui criado, né? Para mim era uma responsabilidade. Primeiro, não perder a faca, porque era um presente, na época era tudo muito caro, né? A minha família não era uma família de grandes posses e tal, né? Então tudo era muito caro, você não queria perder a faca porque foi seu avô, no caso meu avô me deu, no caso seu pai te deu, você não queria perder a faca. Outra coisa, você já ia aprendendo a não se cortar. Você tinha uma fruta, você descascava, você tinha alguma coisa. Eu limpava peixe desde pequeno, limpava mandi, mandi é o bagrezinho, né? É o peixe que tem esporão, então já tomava esporãozada no dedo, né? Meus amigos que iam junto comigo, foram criados desde pequeno junto comigo, a mesma coisa, lambari, pegava lambari, já limpava o lambari ali, fazia fritinho. Então era uma coisa que a gente ia criando uma consciência mais adulta, mais realista da coisa, né? E muita gente não teve essa experiência, né? De brincar aqui em São Paulo, que é galo de cidade, né? O cara que foi criado na cidade, foi criado muitas vezes dentro do ambiente urbano, ele não teve contato com isso, né? Ele não sabe o que é fugir de cobra, né? Pegar um pedaço de pau, dar na cabeça de uma cobra, porque você não tem para onde fugir, né? E é aquilo, né? E eu já fui vendo, por exemplo, muitas coisas que eram lendas na época, né? Por exemplo, o urutu cruzeiro. É uma cobra extremamente perigosa, né? É uma cobra extremamente perigosa. E ela é uma cobra que, se ela está muito nervosa, muito agitada ali, ela pode ir atrás de você para defender ali o ninho dela, para defender o território dela. E muitas vezes o pessoal tinha isso como lenda, e eu vivenciei isso, né? Fazenda de cacau, cobra subir no cacaueiro lá para pegar pássaro, e de repente você falar assim, cuidado, né? Tem cobra na árvore. E aí batia um vento, a cobra caía. Você falava, e aí? Você vai fugir para onde? Você vai correr. Então é uma coisa que quem foi criado nos anos 80, anos 70, anos 90, tem essa vivência. E muitas vezes para o pessoal hoje isso é estranho, é violento, né? É criar uma consciência de agressividade na criança. Isso é bobagem, né? A gente sabe que isso é bobagem. Isso ajuda na formação do caráter, ajuda na formação da pessoa como ser humano, seja homem, seja mulher, certo? As minhas primas foram criadas dessa forma e nem por isso se masculinizaram ou tiveram alguma influência de violência, certo? Pelo contrário. Então, assim, é uma coisa que a gente perdeu, né? A gente perdeu nessa geração, né? E até para aluno treinar, hoje é difícil, né? Eu falo muito a respeito disso com os meus alunos. O aluno que quer fazer parte do clube, mas ele não quer treinar de verdade,
né? Ele não quer treinar, né? Já diria ali o Marco Dharma, né? Então ele fala assim que treinar é chato, treinar dói, treinar machuca, treinar soa, você vai tomar porrada, você vai se machucar, você vai, né, mudar seu corpo, né? Então nem todo mundo hoje está disposto a passar por isso, mas todo mundo quer o glamour, né? De levar o logo no peito, de levar a camiseta, de falar eu treino Kali, eu treino com facas, mas na verdade você não treina, né? Você não está treinando, muitos não estão treinando. E a gente veio quebrar um pouquinho dessa cultura com a nossa escola também. A gente costuma dizer que a gente tem um lema que é um lema que ficou famoso, né, no filme Troia, mas ele remete ali à Odisseia, né, às lendas gregas, que é o não há pactos entre leões e homens, né? E muitas vezes a pessoa vem perguntar o que é isso. Eu acho que a frase já é autoexplicativa, né? Você não vai ter pacto com o leão, você não, se está com o leão na sua frente, não tem acordo, você tem que fazer o melhor para sobreviver, porque ele vai fazer o melhor para sobreviver, entendeu? Então é uma cultura de que, às vezes, a gente estava trocando sparring aqui uns dias atrás, um aluno novato veio perguntar, poxa, mas isso não é perigoso? Sei lá, primeira aula o cara já é levado para o sparring com bastão, já é levado para o sparring com faca, será que não afasta alguns alunos? Eu falo, a gente quer os fortes, a gente quer as pessoas que realmente estão a fim de treinar, né? Muitas vezes o cara chega, ele vai ter treino num parque, ele vai ter treino na minha casa aqui, onde eu estou gravando agora com você, né, que é um quintal aqui enorme, onde eu dou treinamento, e às vezes o cara quer uma academia, ele quer tatame, quer água gelada, quer bebedouro, quer um banheirinho todo perfumado, e aqui ele não vai ter isso, né? Por quê? Porque é já criar um ambiente para o cara de que ele vai estar numa situação de rua que ele vai se ferrar, né? E antigamente o Kali era instituído assim, em locais secretos, né? Em locais que eram afastados, resignado a algumas famílias, a alguns clubes, né? Como o pessoal chamava. Você acha que você vai chegar nas Filipinas hoje, você vai ter uma academia em cada esquina, como é, por exemplo, na Tailândia, né? Como é no Japão, você vai querer treinar Kendo, né? Você vai querer treinar artes japonesas, você vai encontrar fácil a academia. Nas Filipinas não é assim, né? Não é algo aberto cultural, né? O Kali ainda é restrito a alguns grupos familiares, né? Ainda é restrito a alguns locais, você tem algumas escolas que ensinam para criança, mas é algo mais esportivo. Você vê que aquilo, o fundamento do Kali mesmo, ainda é resignado a algumas famílias. Tanto que tem um aluno meu que ele chegou alguns dias antes do que eu nas Filipinas, tentou escrever para o pessoal, para ver se o pessoal, se ele conseguia treinar, né? Se ele conseguia ver outras técnicas lá, e o pessoal acabava não respondendo para ele muito, né? O pessoal só respondia para ele quando eu falava, não, o cara é meu aluno, ele realmente está nas Filipinas, ele realmente está procurando lugar para treinar, vai participar do campeonato. E aí o pessoal começou a responder ele. Então você vê que ainda é algo muito restrito, ainda é algo muito fechado. Nos Estados Unidos você vê que já não é assim, já é um pouco mais aberto, você já encontra muito mais coisas sobre arte marcial filipina, sobre Kali, livros, conceito, academia, já é mais fácil de você ir treinar nos Estados Unidos do que nas Filipinas, onde ainda é um pouco restritivo, principalmente com estrangeiros, né? Pô, bacana. Agora, já que você falou que na rua não tem script, vamos para um outro lado. Vamos para um lado agora que tem script. Eu sei que você já teve uma experiência também com artes cênicas, né? Com instrução de atores. E isso é muito legal porque temos muitos filmes hoje, né, que abordam, que utilizam justamente a arte marcial filipina como um método de treinamento, de atuação em cenas de ação, né? Agora, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. Cara, é muito legal, né? Eu acho que eu posso dizer para você que 90% das pessoas vão ter a primeira experiência marcial através de filmes, né? Filmes, séries, né? Quem nunca começou a treinar karatê por causa do Karate Kid nos anos 80, né? E agora, de novo, você tem a série Cobra Kai refazendo o mesmo conceito, aumentando o número de alunos nas academias por causa de uma série que começou lá nos anos 80 com os filmes, né? Então, quem não conhece Jean-Claude Van Damme, né? Quem não conhece Steven Seagal, né? Eu comecei no Aikido por causa do Steven Seagal, né? Eu comecei a procurar Kung Fu por causa do Bruce Lee. Então, assim, a importância que tem
das artes marciais no cinema e na série para depois levar os alunos, levar as pessoas a vir treinar, a vir buscar um treinamento físico, né? Você vê que coisa louca, né? Que coisa maluca. Como a gente é influenciado pelo cinema, como a gente é influenciado pelos filmes. Então, assim, todo mundo vai ter uma história. Todo mundo vai ter uma história. Eu não sou diferente. Eu comecei nas artes marciais por causa do Bruce Lee. Eu comecei nas artes marciais por causa dos ícones das artes marciais. Eu lembro de assistir Bloodsport, que era o Grande Dragão Branco no cinema, né? Assistir o Leão Branco no cinema, assistir Kickboxing, né, no cinema. Então, assim, tudo... E era muito louco, porque você vê academias que já eram antigas de artes marciais usando imagens de filmes, né, nos seus pôsteres, nos seus folders, para decorar a academia, como eu falei, até a academia de capoeira tinha pôster do Bruce Lee. Então, assim, era comum, e isso está no nosso subconsciente, não adianta. Você vê um filme, você acha legal, pô, quero fazer aquilo, quero começar a treinar, quero mudar o meu corpo, né? Eu comecei no fisiculturismo por causa do Arnold, né? Eu comecei a treinar musculação por causa do Arnold, então por causa dos filmes do Arnold Schwarzenegger. Então você vê que vai além só das artes marciais, também vai do cuidado físico, do treinamento físico, e isso é muito importante. Eu sempre gostei, e é óbvio que quando eu tive contato com o Kali, eu vi muito filme que usava Kali. Então eu vi a série Bourne, por exemplo, né? Identidade Bourne, Supremacia Bourne, Ultimato Bourne, né? Depois você vê Caçado, né? Com Tommy Lee Jones, com Benício Del Toro, que tem Kali, né? E você vai vendo que todos os filmes que você achava que não tinha Kali, tem um dedinho, né? Tem um negocinho de Kali. Então você vê Aventureiros do Bairro Proibido. Aí você vai lá, você vai ver o Jeff Mada atuando, né? Que coisa louca. Jeff Mada, para quem não conhece, é aluno do Dan Inosanto, é um ícone do Kali, do Jeet Kune Do, e levou muito forte isso para o cinema. Hoje ele eles chamam de stunt choreography, né? É o cara que vai dar coreografia de luta, é o cara que vai treinar stage combat, né? Que é o pessoal chama de também essa técnica de dublês, de treinar atores para marcialmente para o cinema, para cenas, enfim, para tudo isso. Então o Jeff Mada ele é meio que um ícone nos Estados Unidos, e você vê ele lá no Aventureiros do Bairro Proibido. Você vê Troia é totalmente Kali. Os caras falam, você vê lá por trás das cenas, o pessoal falando, era Kali, isso é parte de stick fighting, filipino stick fighting, né? A parte de luta com bastões filipina. Então você vai ver muito forte isso em filmes que você nem imaginava. Gladiador, né? Gladiador, você vai ver que tem coisas de Kali, né? 300, o filme 300, são filmes que vão ter esse remete antigo, a série Vikings, né? Então você vai ver tudo, cara. Hoje a gente pode dizer que 90% das cenas de ação produzidas para o cinema que não trabalham coisas específicas, tipo Wing Chun, tipo Kung Fu, certo? Que não trabalham boxe, né? Coisas específicas vão ter coisas de Kali. Isso é assustador. Você vai assistir uma série da DC Comics com um herói como é o Arrow e você vai ver coisa de Kali, né? Você vai ver o Batman, você vai ver coisa de Kali. Então, jogo de videogame, Kali. Você vai ver coisa ali com o Asa Noturna, né? Que é o Robin, né? Você vai ver coisa de Kali. Então isso é muito doido, se você for pensar nisso. Se você vai... E o top do momento, né? John Wick 4. Vai ver John Wick 4 agora, que começou ontem, estreou ontem nos cinemas brasileiros. Você vai ver quanto tem coisa de Kali, tem cena de tomar. Não vou dar spoiler, tá, galera? Não vou dar spoiler. Eu também não assisti o filme ainda, tá? Mas eu já vi o por trás das cenas, já vi as entrevistas com os instantes coordinators. Então, assim, são caras que vão falar sobre Kali. Tem Tomahawk, vai ter cena de Nunchaku. Quem é o coordenador de cena? É um filipino. E ele mesmo fala que na coordenação de cena que o que ajuda muito a prática fácil, o manuseio fácil do nunchaku é o bastão. E lá atrás, o que a gente vai encontrar na história? Né? A gente vai encontrar o Bruce Lee, né, sendo influenciado no nunchaku pelo Dan Inosanto.
O Dan Inosanto usava técnicas de bastão para usar o nunchaku, e o Bruce Lee já tinha tido contato com o nunchaku antes, mas ajudou ele a ganhar mais velocidade, a aperfeiçoar muita coisa do nunchaku, graças ao Dan Inosanto. Então, graças às artes filipinas. Então, você vê isso muito louco, né? Você vê quanto isso é maluco. Em 2009, o Tristan Aronovich, ele tem uma escola de cinema aqui em Gianópolis, bastante famosa, voltada para o sistema de atuação Stanislavski, né? Sistema de atuação que hoje é o glamour do cinema, que todo mundo quer saber mais a respeito. E ele já tinha visto Identidade Born e ele queria usar os treinamentos para os alunos. Ele queria usar os treinamentos de Kali para os alunos. E ali a gente começou a dar aula nessa escola de cinema, começou a focar as coisas com atores, com pessoas famosas que ali frequentavam o meio da escola de cinema, e aí a gente acabou sendo procurado por outras pessoas, né? Desde teatro, cinema, séries, né? E acabou aí o Duda Nagli procurando a gente, porque ele ia participar de uma novela, que, pasme, né? Uma novela da Record, chamada Reis, que tem toda uma coisa de época, mas que ele queria as técnicas de Kali para englobar aquela base do cinema, queria as técnicas para ajudar ele nas partes de espada, nas cenas com espada, que ele achava muito interessante isso no filme Troia, da série Spartacus, enfim, que já usava isso como recurso. E aí a gente foi indo para esse lado, e hoje a gente também está aí à disposição para atores, para dublês, pessoas que querem aprender mais sobre essa técnica voltada para cinema. E é engraçado, por que o Kali, né? As pessoas vão perguntar, mas por que o Kali está se desenvolvendo tanto para o cinema? Bom, primeiro porque você tem uma história de tradição dos filipinos envolvidos com o cinema americano. Os caras estavam ali nos bastidores. Então, muito filme americano, que você acha que o pessoal era chinês, que você acha que o pessoal era japonês, tinha filipino ali no meio. Tinha filipino ou tinha gente que treinava a técnica filipina ali no meio. Então isso é muito louco. Você vai ver em filmes do Steven Seagal, né? Ele girando bastões de sinuca ali num bar e tal. E era Kali. E o Dan Inosanto tá ali com uma peruca atuando junto com o Steven Seagal. Então que coisa maluca. Então muitas vezes você vai ver coisas que você achava que era outra técnica e o Kali estava ali. E o Jeff Madden, ele ganhou muito renome no cinema. Desde o Último Samurai, Matrix, Identidade Born, como eu falei, ele ganhou muito. Ele tem uma escola hoje de formação de atores, de dublês, e voltadas para isso, para o stage combat, para o stunt coordinator, né? Então, ele vai ter isso muito forte. E claro, para treinar o ator, se você vai treinar ele em algo específico, como judô, né? Se não for um filme que trabalhe muito judô, como foi o caso do primeiro John Wick, que você vai ver muita coisa de judô e jiu-jitsu no filme, né? Só vai trabalhar aquilo. E fica cansativo, né? Até o John Wick a gente não tinha uma grande tradição de filmes que usavam judô, né? De todas as formas ali. Você não tinha um filme que dava aquela ação, que dava aquela coisa legal do judô para o cinematográfico, né? Se você vai treinar Kung Fu, você vai ter, visualmente, você vai ver que é bonito. Parece um balé, né? Parece uma coisa, às vezes nem parece uma luta, né? De tão coreografado, de tão bem coreografado, de tão bonito que parece, fazendo as formas de animais e tal. E quando você vai para o Kali, você está falando de coisas reais, de rua. Você vai falar de bastão, você vai falar de faca, você vai falar de parte de chão, você vai falar de parte de boxe, você vai falar de tudo. Então você tem uma arte completa que engloba tudo com habilidade e que o ator ele consegue se desenvolver muito rápido. Se você vê os vídeos do Duda, quando ele começou, e depois quando a gente começou o treinamento, meses, poucas aulas de treinamento, ele já está muito bem desenvolvido sem nunca antes ter tido contato com o Kali. Pelo contrário, ele treina Gil, né? Então você vai ver que é muito rápido passar para o ator isso. Se o cara tem uma cena com garrafa, dá para usar as técnicas de bastão. Se o cara tem uma cena com machado, que é o caso do John Wick 4, dá para usar uma técnica de bastão. Então tudo você consegue adaptar dentro do Kali e tornar aquilo visualmente chocante, violento, certo? Mas sem perder a beleza, sem perder a coisa técnica, sem perder a coisa tática.
Então, vai desde um cara que era soldado até um cara que realmente está apanhando na escola, como era o caso do Karate Kid, e de repente ele começa ali a ter contato com bastões, como foi um filme que a Diana Inosanto produziu, né, que se chama Sensei, que é um filme de capital próprio e tal, mas que é um filme muito legal que trata isso também, o lance do bullying, né? E o cara começa a praticar Kali, começa a praticar Jeet Kune Do para poder se livrar do bullying. Então, não importa, você consegue encaixar o Kali no 300 de Esparta, os espartanos lutando, os vikings lutando na série Vikings, na série Vikings Ragnarok, e você consegue também pegar uma mocinha, né, que ela vai virar uma heroína e que ela vai praticar Kali em algum momento para mexer com bastões, para pegar um pedaço de pau e se defender de um agressor. Então tudo é muito tátil. E mesmo que o ator ele não queira ser um ator de ação, ele tem esse preconceito, não, eu quero ser um ator dramático, quero ser um ator teatral, né? A gente treinou atores para a peça Dom Casmurro, né? A gente treinou atores para a peça Curtiço, né? Então você vê que às vezes vai pegar uma série lá, se não me engano, acho que é Amor e Sexo, que tem o Paulo Altran e a Fernanda Montenegro jogando torta um no outro, não vou lembrar o nome da novela, mas essa cena é muito característica das novelas brasileiras, né? O Paulo Altran e a Fernanda Montenegro, ícones, né, da atuação brasileira, tacando torta um no outro. Se eles não têm o controle de jogar a torta, de jogar alguma coisa, de quebrar um copo no chão, né, se não tem esse controle físico, marcial até, eles vão se machucar na cena, né? Eles vão se machucar na cena. A cena não vai ter efeito, não vai ter resultado, ou vai parecer muito caricata, né? Então as pessoas precisam desenvolver isso. Então muitas vezes, mesmo que você ache não vai precisar desse treinamento para nada, você vê, Dom Casmurro, né? O Curtiço tinha a cena ali do noviço lutando com os soldados e tal, e ali a gente usou Kali, né? Um negócio de teatro para uma Cunaíma aqui em São Paulo, e que caiu muito bem. E caiu muito bem, por que não, né? Por que não? E você vai ver cada vez mais filmes, eu acho que está no topo da onda mesmo o Kali, para coreografia, seja em séries, seja no cinema, seja nos streamings, nos filmes para streaming, você vai ter alguma coisa com Kali, você vai ter algum coordenador técnico para Kali. E aqui no Brasil a gente é muito pouco desenvolvido, né? A gente ainda é muito provinciano nesse assunto, né? Eu até brinco com alguns alunos, falando, nos Estados Unidos você tem um cara para coordenar a coreografia, você tem um cara para montar a coreografia, você tem um cara para executar a coreografia, e você tem até um cara para explicar para o ator como é que ele vai reagir no caso de ele tomar um soco, de ele tomar uma paulada, de ele cair de um cavalo, né? Como que você vai levantar depois de uma queda de um cavalo, né? Caiu do lado direito, você vai sentir do lado direito, você vai sentir uma puxada, então você tem que forçar mais o lado direito, certo? Ou não, você bateu com a coluna, então força mesmo, você não vai conseguir nem levantar, você vai tentar levantar, vai dar aquele choque, você não vai conseguir levantar. Então, nos Estados Unidos você tem até isso, um cara especializado, um stand, para falar, olha, você vai tomar um soco, você não vai tomar um soco e, tomei um soco, e nenhuma coisa meio Dragon Ball, né? Vai tomar um soco, vai segurar no queixo. Isso é um soco, né? Você vai tomar um soco, o soco vai passar, então você tem que fazer a reação de passar, né? Você vai tomar um soco, o soco é seco, é como se fosse um choque, né? Você bate o pé no chão, né? E tem aquela reação de já colocar a mão onde você tomou o soco, né? Então tudo isso é importante. No Brasil a gente ainda está engatinhando, tem um pessoal do Action Kung Fu que está com um trabalho bem bacana, tem a gente fazendo esse trabalho no ramo da arte marcial filipina, e tem outras pessoas aí que estão se desenvolvendo nessa área, que eu acho muito bacana, eu acho muito legal, acho que tem que crescer, o Brasil tem que produzir mais séries, filmes de ação, coisas que trabalhem essa dinâmica, e é o que dá dinheiro, né, no cinema. Você viu o John Wick aí já com o John Wick 4 com 95 lá do ranking Tomatoes, né? Então, cara, é a coisa maluca, dá dinheiro, forma atores, dá experiência pro ator, então eu acho que é uma coisa muito legal que tem que crescer muito ainda no Brasil. E o pessoal gosta de filme de ação, né? Filme de ação costuma levar o pessoal pro cinema,
né? Eu acho, É o que eu falo. concordo com você. É o que eu falo, e tem gente que finge que não gosta, né? É o que eu falo, tem atores que eles chegam. A gente foi fazer casting para comercial da Eno, né? Aquele comercial que as comidas brigam, sabe? Você vai lá, o cachorro quente não caiu bem, aí o cachorro quente aparece dando porrada na pessoa, a pessoa toma o Eno, né? E aí, melhora, tal, dá porrada na comida, tá pisando na batata frita. Então você vai ver, se a gente foi fazer casting pro Eno, e muitos atores falando assim, eu não sou lutador, eu não tenho que passar por isso, eu não tenho que me jogar num colchão, era um colchão que a gente colocava ali pro pessoal se jogar, eu não tenho que me vestir de comida, eu não tenho que trocar, então vai embora, o que você está fazendo aqui? Você vem para um casting de propaganda e você acha que você é bom demais, que você é um ator dramático, que você é um ator, como a gente fala, um ator sistêmico, né? Um ator que vai trabalhar essa base de atuação. Pô, os melhores atores trabalharam ação e ganham prêmios por filmes de ação, né? Você vê o Coringa lá do Fletcher, né? Poxa, ganhou Oscar, né? Póstumo, mas ganhou. Você vê que é uma coisa fantástica, né? Você vê o Coringa agora também, o Joker do Joaquim Fênix, né? Que é dramático, mas tem violência, tem atuação, tem essas coisas. Então, você vai ver filmes assim, não são só filmes dramáticos. E como eu falei, às vezes é uma cena que você tem que quebrar um copo, é uma cena que você tem que jogar algo e alguém, e se você não tem a experiência de controle, de coordenação, você vai machucar o outro ator ou vai fazer algo muito caricato, algo que não passa realismo, não vende, né? Então é muito importante. Eu acho que mais atores deveriam se interessar por isso. Eu acho que é uma coisa que deve ser estimulada no Brasil, né? Existem produtoras aí como a HBO, enfim, a Universal Channel, e eles estão usando cada vez mais aí atores brasileiros para coisas de ação, para séries de ação. Eu acho interessante, eu acho que a gente tem sim potencial para chegar num nível de outros países, por que não no nível dos Estados Unidos, né? Concordo com você. Mas agora a pergunta que não quer calar. Como é que as pessoas fazem para te encontrar a tua escola, seja para treinar o Cali de maneira total, ou mesmo até para se desenvolver como um ator de ação? Fala aí, como é que o pessoal te encontra? Bom, a gente está como Cali Amok em todas as redes sociais, né? Cali Amok, com K mudo no final. Estamos no Facebook, no YouTube, a gente tem canal no YouTube. A gente até brinca, né? Todas as redes sociais, menos o Tinder, né? Então estamos em todas ali. Todas as redes sociais aí vocês vão nos encontrar. Pelo telefone ou WhatsApp 011 São Paulo 97151 6784. Então é 011 São Paulo 97151 6784. Né? Nós temos aulas regulares, temos aulas particulares, temos aulas especializadas para atores, temos aulas especializadas onde o aluno pode escolher a matéria, se ele quer aprender só faca, se ele quer aprender só bastão, só parte de mãos nuas, o que ele quiser aprender dentro da técnica filipina, a gente consegue especializar o aluno, deixar o aluno a par daquilo. E né, acompanha aí nossas redes sociais, Instagram, a gente está sempre postando muita coisa sobre a cultura filipina, é uma coisa que eu sempre falo, história é importante, saber a origem, saber de onde veio, conhecer um pouco mais, porque a arte filipina ela é muito variada, muito diversificada e muito espalhada, né? Informações espalhadas e tal, e é como eu digo, a história nas Filipinas é uma história que é contada, né? Ela não é escrita totalmente, é uma arte que carece disso, então qualquer informação histórica, qualquer estudo é importante para o pessoal conhecer mais sobre essa arte. Beleza, beleza. Bom, eu só fico aqui grato pelas informações que você trouxe, tá? Pela tua paciência aqui com a gente. A internet não está colaborando hoje, mas isso, Arnold, uma honra para mim. De qualquer maneira, muitíssimo obrigado pela tua participação nesse projeto e toda sorte aí para a tua escola. A gente se encontra aí em breve, de repente, pessoalmente, quando eu for para São Paulo. São Paulo tem que ficar um tempo em São Paulo, que eu tenho que visitar tanta gente, que a maioria da galera que eu estou entrevistando é tudo de São Paulo, mas eu vou fazer uma força para encontrar todo mundo, tá?
Mas, Guru Rodrigo Ramos, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui com a gente, tá? E a gente se encontra em breve aí, tá? A gente vai se seguindo. Obrigado, Arnold. Valeu. Abraço.